Após escapar de uma floresta repleta de animais selvagens, um cão falante precisa aprender a viver na cidade grande com seu novo tutor e usa suas habilidades para proteger a vizinhança de qualquer ameaça. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história de Doug Days e Up Altas Aventuras, então preparem-se, é hora do recap! Todas as manhãs, logo depois de acordar, Doug sobe as escadas para acordar Crawl, para que o idoso possa preparar o seu café da manhã. Depois de comer, o cão falante acompanha o seu dono até o jardim, com o objetivo de ajudá-lo a trabalhar no seu projeto de carpintaria. Porém, a verdade é que tudo que Doug consegue fazer é atrasar o serviço de Crawl, que leva várias horas para construir um belo comedouro para aves. Após o trabalho, o idoso decide tirar um cochilo e pede que o seu cachorro fique de guarda para que ninguém mexa no comedouro. O problema é que ele começa a espantar até mesmo as aves que aparecem para se alimentar. Ao ver um esquilo tentando roubar as sementes, Doug tenta pegá-lo, mas o roedor rapidamente sobe na árvore e consegue escapar do ataque. Em seguida, o seu arqui-inimigo aparece novamente para roubar mais comida, e ao tentar pegá-lo, Doug acaba derrubando todos os grãos no comedouro. Enquanto persegue o esquilo, o cão destrói o jardim e acaba ficando preso no topo de uma árvore. De repente, o galho onde ele estava pendurado se quebra e o cachorro cai no chão, derrubando todas as nozes que o esquilo havia estocado. Ao ver o pequeno desolado, Doug tenta consolá-lo e entrega para ele a manteiga de amendoim preferida de Crawl. Quando acorda, o idoso se depara com seu jardim completamente destruído, mas mesmo assim abraça o seu cachorro, pois sabe que Doug só estava tentando agradá-lo. Na semana seguinte, Crawl decide cuidar de alguns filhotes durante o fim de semana, pois a dona deles precisará fazer uma viagem. Depois de tanto tempo brincando sozinho, Doug finalmente tem companhia para correr pelo quintal e se diverte muito com seus novos amigos. O problema surge quando os pequenos começam a mordê-lo e devoram toda a ração de Doug, mesmo depois de já terem se alimentado. Como se já não bastasse ter que dividir a sua comida, o cachorro vê os dementinhos destruindo seus brinquedos de pelúcia favoritos e decide criar uma barreira para mantê-los longe. Nesse momento, o esquilo invade o jardim outra vez e os filhotes ficam amedrontados. Então, Doug decide ensiná-los como enfrentar o intruso. Ao perceber que está cercado, o roedor decide ir embora e Doug assume a responsabilidade de ajudar aqueles pequenos a se tornarem corajosos cães de guarda. Na segunda-feira, quando a vizinha de Crawl aparece para pegar os filhotes, Doug fica com o coração partido. Porém, após se despedir deles, o cão aproveita para descansar, pois ficou exausto depois da sua primeira experiência como babá. No fim de semana seguinte, acontece uma festa na cidade e Crawl convida o seu cachorro para assistir aos fogos de artifício. Prontamente, Doug o acompanha, pois sabe que o idoso adorava assistir ao show de fogos com sua falecida esposa. No entanto, quando o primeiro clarão se espalha pelo céu, o cão se assusta com o barulho e pula em cima de Crawl. Na tentativa de fugir, Doug derruba uma mesa no chão e o idoso precisa correr para não acabar sendo esmagado. De repente, Crawl é atacado pelo esquilo e Doug arrasta o seu dono pelo jardim para levá-lo para casa. Depois de gastar toda a sua energia, o cachorro acaba adormecendo e tem o melhor sonho de toda a sua vida. No entanto, de uma hora para outra, seu sonho se transforma em um pesadelo, pois Doug vê Crawl sendo capturado pelas flores do jardim e não consegue salvá-lo. Nesse instante, o cachorro acorda e continua apavorado com o barulho dos fogos. Para tentar acalmá-lo, Crawl usa um par de fones de ouvido para cobrir as orelhas do seu amigo e no fim das contas, Doug consegue apreciar o show de luzes na companhia do idoso. Na manhã seguinte, enquanto caminha pelo jardim, ele sente um cheiro desconhecido e decide segui-lo para descobrir o que é que seu focinho detectou. Todos os outros aromas que estão espalhados pelo ambiente o cão consegue identificar, exceto aquele cheiro misterioso que é diferente de tudo que ele já sentiu
infantil. Ao ver Doug obcecado por esse mistério, o esquilo começa a fazer de tudo para chamar a sua atenção, mas é completamente ignorado. Decidido a descobrir que cheiro é esse, Doug começa a cavar a terra do jardim e consegue passar por baixo da cerca de madeira. Enquanto caminha pelo bairro, seu focinho o guia até a casa do vizinho e ele rouba uma salsicha antes de continuar a sua investigação. Em seguida, o cachorro corre pelas ruas até encontrar o cheiro misterioso e percebe que algo está em chamas. Se o fogo não for apagado, o incêndio pode se espalhar. Então, Doug decide pedir a ajuda de seu dono e leva Carl até o local do incêndio. Após impedir que uma casa da vizinhança fosse incendiada, o cão recebe uma medalha de honra e depois disso, tudo volta ao normal, inclusive suas intrigas com o esquilo. Após o estrago que o cão fez cavando o jardim, Carl decide cortar as suas unhas. Em seguida, Doug encontra Russell num quintal e descobre que ele construiu uma coleira especial para o esquilo. Até o momento, Doug era o único animal da vizinhança que podia se comunicar com os humanos através de sua coleira. No entanto, agora o seu arqui-inimigo também pode falar, assim como todas as criaturas que vivem naquele jardim, pois Russell se certificou de criar uma coleira para cada uma delas. Enquanto os animais discutem entre si, o garoto observa tudo com seu binóculo, até que sua mãe o chama para tirar o lixo e ele decide dar o seu sanduíche para Doug. Porém, quando Russell vai embora, o cão começa a ser perseguido, pois os outros animais estão tentando roubar o seu lanche. Enquanto discute com o pássaro e o esquilo sobre quem deve ficar com o alimento, Doug decide dar o sanduíche para eles. Como é um animal de estimação, ao contrário dos outros bichos, Doug não precisa caçar a sua própria comida para sobreviver. Sendo assim, ele entrega o seu sanduíche para o pássaro e o esquilo, deixando Carl e Russell muito orgulhosos. Voltaremos agora alguns anos pouco antes de Doug conhecer o seu grande amigo Carl. Quando criança, Carl Fredricksen era completamente obcecado por aeronaves e desde então ele decidiu que algum dia teria a experiência de sobrevoar os céus. Com o passar do tempo, o espírito explorador de Carl passou a ganhar cada vez mais espaço e sua imaginação permitia viver as mais diversas aventuras. Certo dia, enquanto investiga uma casa abandonada, o garoto conhece a pequena Ellie, que assim como ele, é uma grande aventureira. Juntos eles decidem abrir um clube de exploradores e logo no primeiro dia, Carl sofre um acidente ao tentar recuperar seu balão. Na noite em que retorna do hospital com o braço engessado, o garoto recebe a visita de Ellie, que foi até lá para devolver o balão do seu novo amigo. Durante a madrugada, a menina faz de tudo para tentar animá-lo e mostra para Carl seu livro de aventuras. Enquanto folheia o caderno, Ellie conta que seu grande sonho é visitar a América do Sul e encontrar as Cataratas do Paraíso. No entanto, a garota ainda não sabe como chegar lá e decide guardar as páginas em branco do seu caderno para registrar as aventuras que irá viver no futuro. Depois desse dia, os dois jovens nunca mais se desgrudaram e anos depois decidiram se casar. Após o casamento, eles compraram a casa abandonada onde se conheceram e trabalharam duro para reformá-la. Graças a muito esforço e trabalho em equipe, o casal conseguiu construir a sua tão sonhada casa e a transformaram em um lar. Apesar dos problemas do dia a dia, Carl e Ellie tiveram um casamento muito feliz e fizeram várias viagens juntos. Durante os momentos mais difíceis, eles estiveram lado a lado para se apoiar e superaram todos os desafios que a vida os apresentou. Quando descobriu que não poderia ter filhos, Ellie ficou desolada, mas com a ajuda do seu marido, ela conseguiu se recuperar e ambos começaram a juntar dinheiro para conhecer as Cataratas do Paraíso. No entanto, vez ou outra, algum imprevisto acontecia e o casal era obrigado a usar todo o dinheiro que estava sendo guardado para a viagem. No fim das contas, eles nunca conseguiram viver a aventura que sempre sonharam, mas isso não os impediu de serem felizes. Mesmo durante a velhice, os dois continuaram sendo melhores amigos e puderam dizer com toda certeza que foram o amor da vida um do outro. Certo dia, Carl preparou uma surpresa para sua esposa e pretendia presenteá-la com uma passagem de avião para a América do Sul. Porém, durante o piquenique, Ellie começou
começou a passar mal e foi internada. Após ser diagnosticada com uma doença severa, a idosa entregou seu livro de aventuras para Carl, pois sabia que nunca teria a chance de completá-lo. Meses depois, Ellie faleceu, e depois de tantos anos compartilhando a vida com sua amada, Carl se viu sozinho novamente. Em pouco tempo, a dor do luto o transformou em uma pessoa amargurada e ele deixou de ver sentido na vida. Todos os dias após tomar o seu café da manhã, Carl se senta na porta de casa para observar a obra que está acontecendo ao redor. Há alguns meses, todas as casas daquele bairro foram destruídas para dar lugar a um grande prédio que está sendo construído. Apesar de receber excelentes ofertas, o idoso se recusa a vender a sua casa, pois todas as lembranças que possui com Ellie estão ali. Naquela tarde, Carl escuta alguém batendo em sua porta e imediatamente se levanta para atender. Nesse momento, ele se depara com Russell, um jovem escoteiro que foi até lá com a missão de ganhar o último distintivo que falta em sua coleção. Para isso, ele precisa prestar ajuda a um idoso, então Carl aproveita a oportunidade para pedir ao garoto para capturar a ave que está devorando as flores do seu jardim. De repente, o velhote avista um trator derrubando sua caixa de correio e um dos funcionários corre para consertá-la. Furioso, Carl tenta pegar a caixa de volta e golpeia o homem com sua bengala. Minutos depois, a polícia chega ao local e o juiz determina que o idoso deve ir para o asilo. Ao retornar para casa, Carl descobre que os funcionários do asilo irão buscá-lo na manhã seguinte e, como não tem outra alternativa, decide começar a arrumar as suas malas. Nesse momento, ele se depara com um livro de aventuras de Ellie e decide realizar sozinho o último sonho de sua esposa. Pela manhã, quando os funcionários do asilo aparecem na porta, Carl entrega sua mala e pede alguns minutos para se despedir de sua antiga casa. No entanto, a verdade é que isso foi apenas uma desculpa para que ele pudesse colocar em prática o plano no qual trabalhou a noite inteira. De repente, os dois homens veem milhares de balões saindo pela chaminé, então a casa se desprende do chão e começa a sobrevoar a cidade. Através de duas velas feitas de lençóis, Carl consegue determinar a direção que sua casa está seguindo e usa um mapa antigo de Ellie para descobrir como chegar às Cataratas do Paraíso. Aliviado por ter dado início à sua viagem, o idoso se senta em sua poltrona favorita para tirar um cochilo e logo em seguida escuta alguém batendo na porta. Ao abri-la, Carl se depara com um garoto escoteiro e descobre que ele foi levado por engano. A verdade é que Russell passou a manhã inteira escondido para conseguir capturar o pássaro que estava destruindo o jardim do velhote. Então, acidentalmente, acabou sendo levado junto com a casa. Após deixar o garoto entrar, Carl começa a cortar os balões para descer a sua casa, pois sabe que não pode levar Russell para a América do Sul. No entanto, essa missão é interrompida quando a casa acaba sendo sugada por uma forte tempestade. Enquanto o menino tenta pegar a sua mochila, Carl se esforça para evitar que as fotos e os objetos de Ellie sejam destruídos no meio de toda aquela turbulência. Horas depois do acidente, a dupla acorda e Russell fica aliviado por saber que eles conseguiram sobreviver. Ao olhar pela janela, Carl tenta descobrir onde eles estão e o garoto conta que usou seu GPS para levá-los para a América do Sul. Imediatamente, o idoso corta alguns balões para que sua casa comece a descer, mas acaba caindo em alta velocidade. Ao se aproximar do chão, a dupla decide sair para explorar o lugar e a casa continua voando. Para evitar perder o seu bem mais precioso, Carl se agarra à mangueira e acaba sendo levado. Então Russell usa toda a sua força para puxar o idoso de volta, antes que ele caísse do penhasco. Quando as nuvens se dispersam, o idoso consegue olhar a paisagem ao redor e percebe que está nas Cataratas do Paraíso. Agora a missão é chegar no topo da cachoeira, mas como não é possível descer a casa, a dupla precisa caminhar até lá. Após amarrar uma corda aos seus corpos, Carl e Russell arrastam a casa flutuante
por aquele desfiladeiro gigante. Enquanto atravessam uma floresta, os dois amigos decidem fazer uma pausa para descansar e Russell avista algumas pegadas. Imediatamente o garoto decide segui-las para descobrir que animal é aquele e usa o seu chocolate como isca para atraí-lo. No entanto, quando finalmente encontra a ave, o menino percebe que ela é muito maior do que ele imaginava e decide levá-la para conhecer Crow. Rapidamente o animal e o garoto se tornam grandes amigos e Russell decide chamá-lo de Kevin. Porém o idoso ranzinza não gosta da ideia de ser seguido por uma ave e tenta espantá-la, mas Russell espalha chocolates pelo caminho para que o animal o siga. De repente a dupla escuta uma voz humana e Kevin foge. Não demora muito até que Crow e Russell descubram que quem está falando com eles é um cachorro chamado Doug. Graças à coleira feita por seu mestre, o animal consegue se comunicar com os humanos e foi enviado para levar Kevin como prisioneiro. Nesse instante a ave aparece e consegue capturar Doug, mas os dois logo se tornam amigos e decidem seguir a dupla. Enquanto isso, os outros cachorros falantes que fazem parte da matilha continuam sua busca pelo pássaro gigante. E ao entrar em contato com Doug, Alpha descobre que ele encontrou o prisioneiro. Sendo assim, o trio decide usar o rastreador de sua coleira para encontrar sua localização e ajudá-lo a levar Kevin até o covil de seu mestre. Decidido a se livrar daqueles animais que não fazem nada além de atrasá-lo, Crow cria um plano para se livrar deles e corre pela floresta com Russell após despistá-los. Minutos depois, após uma longa corrida, o idoso decide parar para descansar e descobre que tanto Doug quanto Kevin conseguiram alcançá-lo. Naquela noite, durante uma tempestade, o grupo se abriga embaixo da casa de Crow e depois de passar tanto tempo sozinho, o velhote começa a apreciar a companhia. Pela manhã, Kevin se despede dos seus amigos, pois precisa voltar para o ninho para cuidar dos seus filhotes. Minutos depois, os outros cães falantes aparecem e Alpha briga com Doug por ter deixado o pássaro escapar. Para não retornar ao seu mestre de mãos vazias, os cachorros decidem levar Crow e Russell como prisioneiros. E apesar de não gostar dessa ideia, Doug não consegue fazer nada para impedi-los. Ao chegar no esconderijo da matilha, a dupla é cercada por cães raivosos e está prestes a ser atacada, quando Charles Mutz ordena que seus cachorros se afastem. Quando vê a casa flutuante, o idoso começa a sorrir e Crow o reconhece, pois ele e sua esposa eram grandes fãs do explorador. Nesse momento, o homem os convida para conhecer o seu dirigível e apresenta toda a sua coleção de peças roubadas de museus arqueológicos. Durante o jantar, Charles revela que foi até lá para limpar a sua reputação. Após vários anos de trabalho árduo, ele passou a ser visto como uma fraude e precisa levar Kevin para os Estados Unidos para provar que é um verdadeiro explorador. Inocentemente, Russell revela que aquela ave gosta de chocolate e conta que a treinou para segui-los. No entanto, para impedir que Kevin seja capturado, Crow interrompe o garoto e afirma que a ave foi embora naquela manhã, mas ao olhar pela janela, o idoso percebe que o animal está escondido no telhado de sua casa flutuante. De repente, Kevin começa a gritar e Charles descobre que sua preciosa ave está por perto. Imediatamente, Crow e Russell tentam fugir, mas o demente envia seus cães para capturá-los. Ao ver a dupla em perigo, Doug decide ajudá-los a escapar e mostra uma passagem secreta por baixo de uma caverna. Durante a fuga, Kevin decide dar uma carona para os humanos e Doug tenta impedir os outros cachorros de avançar. Porém, ele acaba sendo atacado por Alpha, o líder da matilha, que arremessa o traidor para fora do penhasco. Por sorte, o cão consegue se segurar nas rochas e foge junto com os prisioneiros até chegar na beira de um precipício. Nesse momento, Crow tem a ideia de usar a casa flutuante para ajudá-los a chegar ao outro lado e decide pular. Dessa vez, o idoso leva Doug e Kevin junto com ele, mas Alpha abocanha a perna da ave. Durante a travessia, o cão e alguns dos seus aliados acabam caindo no rio e o quarteto consegue escapar. O problema é que agora Kevin está ferido e não consegue mais caminhar. Então, Crow e Russell decidem ajudar a ave a chegar em casa, pois sabe que seus filhotes
precisam dela. Sendo assim, eles colocam um animal dentro da casa para conseguir transportá-lo pela floresta. Horas depois, quando Kevin está prestes a chegar em seu ninho, Charles aparece em seu dirigível e consegue capturá-lo. Rapidamente, Carl corre para libertar o seu amigo, então Charles incendeia sua casa e o idoso precisa decidir entre salvar Kevin ou apagar o fogo. Ao ver todas as lembranças de sua amada esposa sendo destruídas, Carl decide salvar a sua casa das chamas, e os cachorros conseguem capturar a ave. Entristecido, Russell culpa o idoso por ter permitido que Kevin fosse levado, então Carl decide continuar seguindo seu caminho até a cachoeira e arrasta sua casa sozinho. Quando ele chega ao seu destino final, os balões já estão quase vazios e sua casa para de flutuar. Agora que finalmente cumpriu seu objetivo, Carl entra na sala e vê todos os seus pertences espalhados pelo chão. Aos poucos ele consegue colocar tudo de volta no lugar, mas percebe que está sozinho, pois Russell jamais será capaz de perdoá-lo por ter deixado Kevin ser levado. Enquanto está sentado em sua poltrona favorita, Carl começa a folhear o caderno de aventuras de Ellie e percebe que sua esposa conseguiu completá-lo com o passar dos anos. Apesar de não ter vivido exatamente as aventuras que sempre sonhou, Ellie foi muito feliz ao lado do seu marido e com certeza teve uma bela vida. Ao ler a última página do caderno, Carl vê o recado que a mulher deixou para ele. Em poucas palavras, Ellie o agradece por todos os momentos que viveram juntos e diz que agora é hora do seu marido viver novas aventuras. Depois de ler essas palavras, o idoso decide fazer as pazes com Russell, mas vê o garoto indo embora para salvar Kevin. Rapidamente, o escoteiro some em meio às nuvens e Carl decide se livrar de todos os móveis para que sua casa volte a flutuar, inclusive suas poltronas preferidas. Quando consegue levantar voo, o idoso vai atrás de Russell e percebe que Doug está na porta. Nesse momento, Carl decide adotá-lo e promete que eles nunca mais irão se separar. Ao avistar o dirigível, Russell procura um jeito de invadir a aeronave e consegue entrar pela janela. Nesse momento, ele se depara com os cachorros que o atacaram e acaba sendo capturado novamente. Decidido a se livrar do menino, Charles resolve expulsá-lo do dirigível. Ao ver o garoto caindo do hangar, Carl escorrega até a esteira e consegue salvá-lo. Com a ajuda de Doug, o idoso resgata o escoteiro e invade a aeronave para libertar Kevin. Graças ao faro aguçado do cão, Carl rapidamente consegue encontrar a ave e usa uma bola de tênis para atrair os cães para fora daquela sala. Depois de se livrar dos guardas, Carl abre a jaula e Charles decide ir atrás dele com sua espada. Quando tenta atacar o seu inimigo, o velhote acaba sendo mordido, mas consegue se livrar de Doug, que precisa fugir dos outros cães que o consideram um traidor. Enquanto tenta escapar dos golpes de espada, Carl decide fugir com Kevin pela janela do dirigível e encontra Doug ao chegar no telhado. Nesse momento, Russell se aproxima com a casa flutuante e consegue resgatar os seus amigos. No entanto, antes que o quarteto pudesse escapar, Charles aparece e usa sua espingarda para estourar os balões. Ao ver a sua casa escorregando, Carl tenta segurá-la enquanto Russell e os animais se escondem lá dentro. Furioso, Charles entra para capturar a ave e o trio consegue escapar antes que a casa seja derrubada. Depois de se livrar do seu arqui-inimigo, que foi levado junto com a casa, Carl retorna para as cataratas do paraíso e Kevin finalmente reencontra seus filhotes. Após se despedir da ave, os dois amigos sobem a bordo do dirigível outra vez e levam todos os cães junto com eles para os Estados Unidos. Por sorte, a dupla consegue chegar a tempo para a cerimônia de premiação dos escoteiros e Russell recebe o seu tão aguardado distintivo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que será que aconteceu com os outros cachorros falantes, já que somente Doug foi adotado por Carl? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!